Salve, salve, você que acompanha o Subiu a Bandeira. Estamos chegando com mais um vídeo destacando a convocação da Seleção Brasileira para a data FIFA de novembro. Mas antes, pedir com toda a gentileza para você curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, e se não segue o canal, siga, nos prestigie e também prestigie as demais redes sociais do Subiu a Bandeira. E nesta sexta-feira, o técnico Dorival Júnior convocou na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os 23 jogadores que vão defender a seleção brasileira na data FIFA de novembro. O Brasil enfrenta a Venezuela lá na Venezuela e enfrenta o Uruguai em Salvador, aqui no Brasil. Da lista, uma novidade e uma ausência. A novidade é o zagueiro Murilo, revelado pelo Corinthians e que atualmente está no Nottingham Forest da Inglaterra. O jogador já vinha sendo solicitado para estar na lista da seleção desde o período de Fernando Diniz. Mas esta convocação foi postergada e agora aconteceu. O jogador que demonstrou muita personalidade, por sinal, desde que chegou ao futebol inglês, assumiu a titularidade bem naquele período de quase descenso para a segunda divisão do futebol da Inglaterra, hoje titular indiscutível do Nottingham, e terá esta oportunidade de defender a seleção brasileira. E a ausência principal é do atacante Endrick, do Real Madrid. Não foi convocado pelo técnico Dorival Júnior. O Dorival foi questionado, obviamente, na coletiva após convocação, da ausência de Endrick, e ele afirmou que a preferência é para jogadores que estão atuando. Nesta semana, inclusive, Endrick completa 30 dias sem entrar em campo, sem ser aproveitado pelo técnico Carlo Ancelotti. A última vez que atuou foi por alguns minutos no jogo contra o Lille na Liga dos Campeões da Europa, no qual o time do Real Madrid acabou sendo derrotado. Nesta semana, a imprensa espanhola, em especial de Madrid, pontuando este não aproveitamento de Endrick na equipe do Real. Tá certo que a concorrência também é indigesta. Só Vinícius Júnior, Rodrigo e Mbappé formam um trio de ataque. Fica bem complicado mesmo do Endrick ter uma maior sequência. Porém, o Dorival não fechou as portas para o jogador revelado pelo Palmeiras, que segue seu trabalho no Real Madrid, esperando novas oportunidades. Com relação aos jogadores convocados, goleiros Bento do Al Nassr, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Lembrando que Alisson do Liverpool, até então titular, não vem sendo convocado, o jogador está lesionado, nem atuando, obviamente, pela equipe inglesa, e o Everton do Palmeiras recebendo uma nova oportunidade. Lembrando que na data FIFA anterior ele foi convocado justamente para a vaga de Ederson. O curioso é que naquela pré-lista da convocação constava o nome de John, goleiro do Botafogo. Mas na hora de substituir um atleta convocado, o Dorival optou pela experiência de Everton do Palmeiras. Laterais, sem novidades. Danilo da Juventus da Itália, Wanderson do Mônaco da França, Abner do Lyon e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Zagueiros, além de Murilo, do Nottingham Forest, foram convocados Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal e Marquinhos, do PSG. Uma ausência importante foi do Beraldo, jogador do PSG, que inclusive foi chamado para a última convocação para a vaga de Bremer, da Juventus, que segue lesionado. Meio-campistas, André, do Wolverhampton, Andrés Pereira, do Fulham, Bruno Guimarães, do Newcastle, Lucas Paquetá, do West Ham, todos da Inglaterra, Gerson, do Flamengo e Rafinha, do Barcelona. Rafinha, que vem sendo um dos grandes protagonistas da equipe do Barça, fez 3 gols em jogo da Champions League, só contra o Bayern de Munique, vem sendo capitão, vem merecendo uma condição de titular no Barcelona e até mesmo na seleção brasileira. Detalhe, no Barcelona ele vem atuando centralizado, não pelo lado direito, como vem ocorrendo na seleção brasileira. Quem sabe o Dorival possa aproveitar essa característica que ele vem tendo no seu clube, transferir também para a seleção brasileira, o que poderia dar muito certo. O Brasil vem sentindo muito a ausência de um articulador. Quem sabe o Rafinha possa cumprir esse papel. No ataque, Estevão do Palmeiras, Igor Jesus do Botafogo, Luiz Henrique também do Botafogo, Rodrigo e Vinícius Júnior do Real Madrid e Savinho do Manchester City.
esses os atacantes, sem também grandes surpresas, só o destaque dá para o retorno do Estevão, que na convocação anterior não esteve presente em razão de lesão, atuando pelo Palmeiras. Então esses os convocados, sem grandes alternâncias de nomes, o Dorival Júnior vai mantendo uma base, mas a grande expectativa do torcedor brasileiro é de que esta seleção apresente desempenho. Resultados na última data FIFA aconteceram, mas com atuações bem fraquinhas, né? Agora enfrentando adversários com uma certa qualidade, a Venezuela deixou de ser aquele patinho feio, né, da América do Sul, vem sendo uma seleção competitiva, briga efetivamente por uma vaga na próxima Copa do Mundo, e o Uruguai que vive um momento de turbulência, né? Jogadores reclamando, né, do relacionamento com o técnico Marcelo Bielsa, o Eu Louco, e vamos aguardar como será, como isso vai refletir, né, dentro de campo. Brasil enfrentando então a Venezuela lá na Venezuela e recebendo o Uruguai em Salvador. Não é só porque o presidente da CBF é baiano a escolha pela Fonte Nova, mas para o deslocamento. O Uruguai joga o primeiro jogo lá no Uruguai e daí terá que fazer uma viagem um pouco mais longa, né, até Salvador. Tem também a questão climática. Isso tudo pesou para que a CBF optasse pela Arena Fonte Nova, Arena Itaipava Fonte Nova, para este confronto Brasil e Uruguai. E a convocação também confirmou o que foi adiantado ao longo da semana pelo portal GE, a ausência de Neymar, né? O jogador atuou por apenas alguns minutos pelo Al Hilal na Liga dos Campeões da Ásia, e o Dorival Júnior explicou que não teria o menor sentido convocá-lo agora. Ele se colocou à disposição, né, para ser convocado, mas a ideia é que ele tenha mais a chamada minutagem, né, mais tempo de jogo, melhor condicionamento físico para retornar à seleção brasileira. Uma medida mais do que acertada, né? Seria até uma sacanagem com o próprio Neymar depositar todo o peso nele, né, neste retorno, poucos dias após voltar aos gramados, né, pela sua equipe, depositar todo esse peso para ser o grande nome da seleção brasileira. Fora de campo é uma situação, mas dentro de campo, pelo menos do meu ponto de vista, ainda segue sendo a principal referência técnica da seleção brasileira. Tomar consiga se recuperar, colocar a cabeça no lugar também e ajudar a seleção brasileira nas eliminatórias, visando a Copa do Mundo lá de 2026. A tendência é que Neymar, tendo ritmo de jogo, melhorando o condicionamento físico, seja convocado para a próxima data FIFA, que será no mês de março de 2025, contra adversários mais cascudos, né? Só as duas seleções que decidiram a Copa América, Colômbia, aqui no Brasil, e Argentina, lá em Buenos Aires. Tá certo? Fique ligado, novos vídeos vem por aí, aqui no Subiu a Bandeira. Valeu!